20 anos, o Leonardo passou por um sufoco no trabalho. Os rins deram sinal de falência. Eu estava trabalhando do nada, aí eu passei mal no serviço, senti uma dor de cabeça. Aí eu fui no ambulatório da empresa, a médica lá me passou uma dipirona, a dor de cabeça passou, aí fui embora para casa. Aí cheguei em casa, a dor de cabeça voltou. Aí tomei um banho, fui descansar e no outro dia, isso foi na segunda-feira, na terça-feira eu já não consegui levantar mais para ir trabalhar. Entre exames, tratamentos e internações, o Leonardo descobriu que foi vítima de uma reação autoimune, quando o organismo ataca ele mesmo. O jovem chegou inclusive a receber um rim do próprio tio, mas depois de um câncer na região, o órgão ficou comprometido. Hoje, aos 37 anos, ele convive com sessões semanais de hemodiálise e não vê a hora de um novo transplante. É um ponto de esperança, é um alívio, é vida nova. Uma outra sensação, você adquire uma felicidade que ninguém consegue explicar, acho que nem você, nem eu mesmo consigo explicar. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 1 em cada 10 adultos apresenta doença renal crônica. E diferentemente do Leonardo, a maioria dos pacientes já tem algum diagnóstico anterior de hipertensão, diabetes ou obesidade, que são fatores de risco. Doença renal, ela pode ser uma doença silenciosa, ela não pode não manifestar nenhum sintoma, ou pode se manifestar com sintomas muito leves, dor de cabeça, enjoo, um cansaço, uma fraqueza, uma tontura. São sintomas muito inespecíficos, então a pessoa não tem como saber que aquilo é doença renal. Né? Então é importante fazer a avaliação dosando a creatinina, fazendo o exame de sangue, avaliando a ureia, isso com uma certa regularidade para ter certeza que os rins estão funcionando bem. O número de pacientes com problemas renais está se tornando cada vez maior. Essa doença é um pouco negligenciada, as pessoas não sabem que tem a doença. A gente precisa realmente fazer o diagnóstico precoce dessa alteração da função renal. Na Santa Casa de Jaú, uma das referências da região em hemodiálise, são 180 pacientes em tratamento. A capacidade está no limite, com 9 turnos diários e 30 pessoas por sessão. Ano a ano tem aumentado cada vez mais. E com isso gera toda uma dificuldade de você conseguir encaixar esses pacientes. Tem alguns pacientes que conseguem recuperar o rim volta a funcionar, mas outros não, outros vão precisar continuar em diálise. E esses pacientes aí que a gente tem a dificuldade de continuar o seu tratamento dialítico. Então, às vezes, os pacientes esperam semanas ou meses internados até conseguir uma vaga no centro de diálise. Doenças infecciosas e doenças causadas por câncer também são fatores de risco para o comprometimento dos rins, assim como o envelhecimento. Estima-se que a partir dos 35 anos, o ser humano passa a perder cerca de 1% da função renal. E apesar dessa constatação, o que mais tem surpreendido os médicos é a quantidade de jovens que têm recebido o diagnóstico. Então, nós temos alguns pacientes chegando com 20 e poucos anos, 30 anos, necessitando fazer diálise por resto da vida. Tá? Então, esse é um outro grupo que no passado não existia, que está começando a existir também. Nos mais jovens, a gente identifica, em alguns casos, as doenças genéticas do rim, do glomérulo, né? São glomerulonefrites, e alguns pacientes também usando medicamentos anabolizantes, né? De forma indiscriminada. 80% dos pacientes que vão fazer diálise ou têm diabetes ou hipertensão descontrolada. Então, se você conseguindo controlar sua diabetes, a sua hipertensão, aí entra a história da alimentação também, uma alimentação adequada, entra também mudanças de hábitos, como atividade física, isso ajuda muito.